Namoro não é assim, né, gente? E, gente, eu não sabia qual quadro entraria. Então, não tem quadro nenhum. Isso aqui é uma série, tá bom? Mas nós estamos falando sobre a relação entre o casamento judaico e o casamento da noiva com Jesus, o arrebatamento e tudo mais. Será que tem alguma relação? Nós já falamos sobre duas fases, inclusive vou terminar de falar um pouquinho mais sobre a segunda fase, que a primeira fase é a fase da escolha. E a segunda fase é a fase da conversa. Que, gente, inclusive, durante essa fase, o noivo, ele vai saber tudo sobre a noiva. Você sabia disso? Ai, gente, que lindo, meu Deus, que romântico. E eu sou uma romântica nata, né? Então, é um noivo que ele vai procurar saber tudo sobre a noiva. E a noiva também. A noiva também vai procurar saber tudo sobre o noivo. Quais são os interesses? Se de repente eles têm algum interesse em comum, se eles têm algum propósito em comum. Ó, meninos, meninas, vão pegando aí as dicas, né? Então, se de repente ela pretende fazer faculdade, ou se ele pretende fazer faculdade, né? Ou se não quer, e se quer, qual a profissão que um ou outro quer seguir, quantos filhos eles vão querer ter, ou se de repente eles não querem ter filhos, ou se querem. Então, gente, essa fase da conversa, que é a fase que vai conhecer, né, um ao outro. Essa fase, gente, ela não tem nada de toque, nenhum toque. Inclusive, não se toca nem na mão, tá? Por quê? Porque não é o momento, gente. Ponto. O momento agora é um conhecer o outro. Conhecer, não é tempo de tocar. E aí a gente precisa abrir um parênteses, tá? Vamos trazer para nossa vida? Vamos sim! Quantas vezes a pessoa namora? 7, 8 anos. Casa, fica casado por 5 meses e separa. Mas, eles ficaram namorando por 7, 8 anos. Será que esse tempo todo, gente, 7, 8 anos, cara, da vida da pessoa, será que não foram suficientes para eles se conhecerem? Não. Porque eles não usaram esses 7, 8 anos para se conhecerem. Então, aqui, dentro da concepção ocidental, para que serve o namoro? Vamos ser sinceros, estou falando com adultos. Se tiver crianças na sala, por favor, né? O namoro é feito para quê? Para se pegar. Não é para se conhecer, né, gente? E dentro da concepção judaica bíblica, a fase do Shidurim é para se conhecerem. Eles vão se pegar depois de casar, gente. Aí pode se pegar à vontade, quantas vezes quiser. Entendeu? E quando se separam, falam o quê? Quando nós aqui, ocidentais, se separam, falam o quê? Foi incompatibilidade de gênios. 7, 8 anos. E só descobriram agora que casaram. Não serviu pra nada todo esse tempo de namoro. Deveriam ter visto isso antes, né, gente? Por que chegou a esse ponto? Porque a fase está errada. Por isso que existe a primeira, a segunda, e aí vai, fase por fase, respeitando uma, depois respeitando a outra. Por quê? Sem pular os processos, sem pular as fases. Tá aqui na primeira, eu vou para a última. Não, você tá na primeira, você vai para a segunda. Por quê, gente? Cada fase está ali. Não é só de enfeite, não é porque é bonito, não é porque é só tradição. É porque é assim que faz funcionar. Aí eu lembro vocês que no outro vídeo eu falei o que para vocês? Gente, você percebeu que cada um, os papéis estão invertidos? O homem tá fazendo papel de mulher ou nem faz papel nenhum. E a mulher faz o papel de homem. É ela que chega no cara, é ela que pede em casamento. E não é, gente, não é machismo. Não é. As fases existem para serem respeitadas. Porque é assim que vai dar certo. Não vai dar ruim no final. Entendeu? A gente pode, nós meninas podemos ir até um certo ponto, joga o lencinho pronto, espera, observa, porque por mais sonso que ele for, ele vai ver esse bendito lencinho, se ele tiver afim de você, ele vai pegar esse lencinho pra te devolver, amada. Vai chegar em você. E se ele não chegou, é porque não quer. Simplesmente ele não quer, amada. E aí você vai partir para outra. Mas você não vai pular os processos, você não vai fazer o que seria para ele fazer.
E meninos, vocês também não esperem que as meninas façam tudo. Façam o papel de vocês, né? Façam o papel de vocês. Mas as fases não podem ser erradas. Namoro, gente, é pra conversar. É pra se conhecer. É pra saber exatamente se tem compatibilidade de gênios. É no namoro que você vê isso. Agora vamos levar para o lado espiritual da nossa vida, né? A gente não é só espiritual, porque por isso nós levamos para a nossa vida, mesmo assim, como seres humanos, né, vivendo a humanidade, mas nós vamos trazer agora para o lado espiritual, porque nós somos seres espirituais vivendo a humanidade, né, gente? Então vamos para a nossa vida espiritual. Jesus é o nosso noivo, foi ele que nos escolheu. Então, até que esse casamento com a igreja, Jesus, se concretize, porque por enquanto nós somos noivos, né? Então até que isso se concretize, nós somos salvos, fomos salvos. O casamento não aconteceu ainda, né, gente? Nós somos noivos. Então o casamento com Jesus e a igreja será quando? Será na hora do arrebatamento. Então, gente, qual é a fase que eu e você estamos com Jesus? Qual é a fase? A fase do Shidurim. Principalmente nós, a noiva. Nós estamos na fase de conhecer o noivo. De conhecer o noivo. Gente, como que você vai casar com alguém que você nem conhece? Precisa conhecer. Por isso que nós estamos nessa fase de conhecer. Então a gente já passou pela fase da escolha. Jesus como noivo, ele já escolheu. Ai, gente, nós fomos escolhidos por ele. E agora? Somos nós, na segunda fase, que nós vamos conhecer o noivo. Só vai ter casamento depois que a gente conhecê-lo. Entendeu? Então, gente, por isso que a gente precisa de tempo, de prazo, nessa terra. Pra quê? Pra gente conhecer o noivo. Quem é o noivo? Não tem como casar sem conhecer. Pra casar com estranho? Você tem que conhecer. E o pai do noivo? Olha só, gente. Qual é o papel do pai do noivo? É muito importante o papel dele nessa história. Durante a fase do Shidurim, né? Primeiro ponto, conversar, né, sobre o amor. O que é o amor? Estamos no mês dos apaixonados, hein? O amor é um dos princípios, né, gente? Aliás, uma das fases principais do casamento é o amor. Como que dá pra gente casar com Jesus sem amá-lo, gente? E como amar alguém sem antes conhecer? Em Romanos 8:36 diz assim, ó: por amor a ti, somos entregues à morte todos os dias. Quando a gente ama o nosso noivo, na verdade, nós somos entregues à morte. E todos os dias. Porque todo dia a gente fala, sabe o quê? Meu, é o meu noivo. Eu acho que o meu noivo, ele não gostaria que eu falasse tal coisa. O meu noivo, ele não ia gostar. Ele ia ficar triste se me visse fazendo tal coisa. E a gente acaba o quê? Buscando a direção do noivo. Pra quê? Para nossa própria vida. Somos reputados como filhas. Segundo ponto, gente, a base do Shidurim no casamento judaico. Primeiro ponto, então, do Shidurim é o amor. Segundo ponto do Shidurim no casamento judaico é a fidelidade. Salmos 89. Vamos ver? Ver a história judaica, né, gente, na palavra de Deus. A gente vê que tudo que o Senhor pede para eles é o quê? O que ele pede? Fidelidade. E também é tudo que o Senhor pede para nós, como noiva. Fidelidade. Agora a gente lembra o seguinte. Aquele momento, né, que o povo de Israel tinha acabado de sair da escravidão lá do Egito. Lembra? E aí, no deserto do Sinai, eles passaram 50 dias. Moisés sobe, né? Sobe no monte, porque Deus fez uma aliança de casamento com o povo de Israel. Então, aquela aliança que Deus fez lá no Monte Sinai com Moisés, gente, foi uma aliança de casamento. Então, Moisés sobe, recebe as tábuas da lei, e aí, ao recebê-las, Deus manda Moisés descer. Corre! Porque o povo foi infiel, Moisés. O que aconteceu? O povo construiu um bezerro de ouro. E a gente baseando nessa história, Israel, ele aprende, gente. O povo de Israel, eles aprendem com os seus próprios erros, tá? Outro modelo pra gente seguir
aprender com os nossos erros. O que eles fazem? Eles colocam dentro do casamento, como base, a fidelidade. Então, tanto o amor quanto a fidelidade não são somente exclusividade do casamento judaico. É para todos os casamentos. Seja persa, americano, brasileiro. Essas regras, como se começou lá em Israel, amor, fidelidade, e levadas para os casamentos. Terceiro ponto da fase do Shidduchim, do casamento judaico, santidade. Então nós estamos falando sobre o casamento judaico, a relação do casamento judaico com a vida de Cristo, o casamento da noiva com Cristo, o arrebatamento. E nós estamos falando sobre as fases desse casamento. Tem desde a primeira fase. A primeira fase é a escolha, a segunda é a conversa. E a fase da conversa, conhecer, né? E aí o Shidduchim, ele tem alguns pontos. O primeiro ponto é o amor, o segundo ponto é a fidelidade, o terceiro ponto é a santidade. Então a gente vai abrir em 1 Pedro 1,15, que aí você vai ver uma coisa muito interessante. Olha só, o nosso noivo é quem? Jesus. É com ele que eu e você, noiva, estamos nos casando, certo? Certo. É com ele que a igreja vai se encontrar. E ele é santo. Agora, como que uma pessoa que não é santa vai ter compatibilidade com alguém que é santo? Então, a santidade é uma base fundamental no casamento da igreja com Cristo. É uma relação que o Cristo é santo, que a igreja precisa ser santa. Do contrário, gente, vai ter incompatibilidade, não vai combinar, não vai dar certo. Então, o casamento judaico, ele vai nos ajudar nesses três pontos, nesses três aspectos. A gente tem que entender qual era o original, entender a relação da igreja com Cristo e vai nos ajudar também a entender a nossa relação terrena, porque nós estamos vivendo a humanidade, certo? Então, gente, às vezes, no nosso dia a dia, a gente esquece que a gente tem que ter um padrão de conduta, né? Na nossa vida aqui mesmo. Então, lavando a louça, por exemplo, aí de repente cai no seu pé uma louça, uma coisa que machuca. Aí qual é a nossa primeira forma de se expressar, de falar? Um palavrão? Ou até no trânsito, você tá no trânsito, dirigindo, tá aquele trânsito, a pessoa pega e te dá uma fechada. O que você faz? São nas mínimas coisas, das coisas mais simples da vida, gente. Por quê? Você lembra que eu vivo falando aqui no canal? Que para as coisas que é grandes, a gente está bem atento. Mas muitas vezes são as coisas pequenas que nos faz tropeçar. Porque a gente não tá com tanta atenção, né? Então, a nossa maneira de viver tem que refletir, gente, quem exatamente nós somos. Não é só na hora que tá na igreja, não é só na hora que você está lendo a palavra de Deus, né? Ou que você tá em aquele momento de jejum. É o tempo inteiro, né? Então, em todos os nossos relacionamentos, em todos os momentos da nossa vida aqui, como ser humano, a gente precisa se atentar para a santidade nos casamentos. Quantos casamentos estão sendo ou já foram destruídos, né, gente? Por falta de santidade mesmo. E santidade não é modinha. Tem que virar estilo de vida, maneira de viver. São novos hábitos, sabe? Então, dentro do Shidduchim, 3 coisas vão ser discutidas: amor, fidelidade e santidade. E aí, quantos jovens, né, que estão namorando e estão perdendo seu tempo de namoro, fazendo o quê? Maratonando série na Netflix, por exemplo. Ai, Rosa, mas não pode assistir filme? Claro que pode, mas, gente, há momentos e momentos. O momento que você tá namorando é o tempo de você conhecer. Não vai faltar oportunidade para vocês assistirem séries. O tempo de namoro é precioso para vocês se conhecerem. Mas não. Muitas vezes passa dias e dias, finais de semana e feriados. Faz tudo menos se conhecer. Essa fase é muito importante. É a fase mais crucial do namoro, né? Então, assim, em vez de você ficar maratonando vídeos, um capítulo, 2, 3, 10, divide o tempo. A gente vai assistir, que seja 3, 4, mas a gente vai tirar um tempo pra gente conversar, pra gente se conhecer.
porque é preciso. Já ouviu falar daquele ditado? O diálogo é o segredo de todo casal bem-sucedido. Ai, eu não quero discutir a relação. Mas, gente, é no namoro que se discute a relação. Não é brigar, é se conhecer um ao outro. O noivo que é santo, ele é fiel, ele é o próprio amor. Ele vem buscar uma noiva com essas mesmas qualidades. Dentro da fase do Shidduchim, gente, olha só, também tinha a fase do dote. É antigo? É. Estamos falando na época de Jesus, tá, gente? É antigo. Então, em Gênesis 24, 22, gente, ainda seguindo com Abraão e Isaac, e a escolha da noiva, e também a escolha da noiva de Isaac, tá? Gênesis 24, 22. Quando o servo de Abraão encontra Rebeca, o que ele viu? Ele viu que ela era formosa, de aparência, virgem, nenhum outro homem havia possuído, certo? Certo. Quando esse moço de Abraão bateu os olhos, 2 zoião, nessa moça, ele pensou, meu Deus, é ela. É a fase da escolha. Quando ele viu que era ela, ele já foi logo fazendo o quê? Entregando o dote. Por causa desse texto, gente, o dote passou a fazer parte, né, da tradição do casamento judaico. Então o dote se esparramou. A tradição judaica, gente, foi tão forte em relação ao dote que, inclusive, em várias outras culturas. Até hoje, no Iêmen ou na Síria, outros lugares também, ainda tem locais que, inclusive, não são do povo judeu, tem essa tradição do dote. Porque isso se alastrou pela humanidade, gente. Essa coisa de pagar dote se alastrou. Dote pela noiva, pela mulher escolhida. Quem levou esse dote? Quem pagou pela noiva? Abraão. Lembra? Quem paga o dote, querido, da noiva? É o pai do noivo. É o pai que paga, não é o noivo. E olha só, quanto mais valor tiver a noiva, sabe? Quais são os valores? Se ela era prendada, se ela era educada, se ela era bem formada. Quanto mais preciosa era a noiva, bem maior era esse dote. E é o pai do noivo que pagava. Em Gênesis 24, 16... Ai, minha boca tá pegando. 16. Gênesis 24, 16. Vai começar a falar sobre a Rebeca. Pega aí sua Bíblia. Ela era muito formosa, né? Ela era virgem. Nenhum homem tinha possuído Rebeca. O que mais que Rebeca fez? Ela encheu o cântaro de água, ou seja, ela era uma moça trabalhadora, despojada, disposta a trabalhar, ajudadora. Regaçava as mangas, pau para toda a obra. Essa era a Rebeca. Então, gente, esse texto de Gênesis 24, né, 16, vai relatar os dotes de Rebeca, né? Então, algumas pessoas só batem o olho no que o servo do Abraão estava pensando, estava fazendo quando encontra Rebeca. Mas a gente tem que levar em conta também os dotes de Rebeca. Como que Rebeca era? Todas as nuances dessa moça, as suas qualidades. Meninos, presta atenção. O que vocês estão procurando numa moça? Rebeca era formosa, sim. A primeira impressão é que fica quando você bate o olho, né? A beleza, o charme, alguma coisa na pessoa. Mas não basta só isso. Rebeca não tinha só formosura. Ela tinha tudo bem. Hoje em dia, as pessoas talvez já tiveram outros relacionamentos, não são mais virgens, ou não tiveram relacionamentos, assim, casamento, mas de repente não são mais virgens. Tudo bem, principalmente na cultura que a gente tem. Como que é a conduta dela, dessa moça? Ela vai de galho em galho, não consegue ficar sozinha? Ou de repente ela está esperando alguém, está orando em Deus, confiando que o Senhor vai trazer? Como que é essa moça? O que vocês pedem? Lá no canal Mulher Maravilhosa, inclusive, está tendo uma maratona, uma série no mês especial Mês dos Namorados, que eu estou falando como escrever uma carta dos sonhos. De repente você escreve a carta direcionada porque você tem que dirigir a alguém. Escreve uma carta para Deus. Fala como você quer essa moça. Mesma coisa você, menina.
Fala para Deus como você quer os detalhes para Deus, né? Mas precisa saber, porque você precisa saber o que você quer. Olha só no verso 21, gente, o homem a observou. Começa a ler aí, no verso 21 de Gênesis 24. O servo de Abraão começava a observar essa moça. Por que, gente, que ele observava? Para saber se Rebeca tinha todas essas qualidades. Porque foi confiado a ele, essa missão tão importante. Qual era a missão? Encontrar a noiva à altura. Olha, gente, vamos falar de padrões. À altura do seu chefe, do seu patrão, que era Isaac, que era Abraão. Gente, olha que interessante. Padrões. Será que ela estava no nível do chefe? A gente precisa se tornar o que a gente quer pra gente, né? A gente precisa ser, não basta ter. Gente, faz muito sentido isso. Então ele tinha essa missão de saber se a moça estava à altura do chefe dele. Então estava na responsabilidade dele observar. E olha só, gente, o moço de Abraão fez isso em um único encontro. Tinha que ser certeiro, né? Talvez ele não tivesse outra oportunidade. Foi um único encontro. Um único dia que ele teve que ter essa certeza. Porque o noivo que é amor, santo, fiel, busca uma noiva que é amor, santa e fiel. Ele é e precisa de alguém que também seja. Olha aí o feeling, moço, o que você está procurando numa moça? Você precisa ser. Você quer, mas você não tem para dar? Jesus é amor. Ele é santo, ele é fiel. E ele quer uma noiva que seja amor, que seja santa e que seja fiel. E você, que está procurando alguém para casar, precisa ser o que você quer. Querido, a gente precisa ser aquilo que a gente quer. Eu quero. E o que você vai dar em troca? Porque não é só vem a mim, não, meu bem. Nós não viemos aqui para ser servidos. Nós viemos aqui para servir. Viu? Quando você entender isso, os seus relacionamentos darão certo. Porque você acaba recebendo sem pedir. Porque você dá, transborda. E você recebe também. Entendeu? Você, menina, o que você tá procurando em alguém? Ele tem que ser fiel. Ele tem que ser, sabe, provedor. Ele tem que ser... Então, você precisa também ser fiel. Ser uma pessoa ajudadora. Gente. O pai desse noivo paga o dote. O servo de Abraão coloca pulseiras, argolas de ouro. Em quem? Em Rebeca. Na escolhida. O dote, gente, já estava sendo entregue ali. E depois entregou mais para os pais dela. Você vai ler que a Bíblia fala sobre isso. Só que de cara foi entregue para Rebeca. E falou, é você. Eu vou te levar lá pro meu chefe, meu patrão. Claro, gente, que não era obrigatório. Ela dependia se ela ia querer ou não. Ela também tinha o direito de escolher. Se ela dissesse sim, ela iria. Tanto que ela foi, né? Ela disse sim. 1 aos Coríntios 7:23. Fostes comprados por um bom preço. Então não vos façais servos dos homens. Ainda existe a tradição do dote em Israel? Em algumas famílias, sim, até hoje.